Que Deus nos ampare, nos ilumine ao longo dessa nossa jornada noturna, que os nossos bons amigos espirituais do lado, Jesus Cristo, naturalmente, erga seus braços amorosos em torno de todos nós, usa para, pelo menos, fazer durante essa hora que vai durar a nossa conversa, um estágio de paz, de plenitude moral, com as nossas realizações no campo espiritual. Graças a Deus. Irmãos, me deixaram à vontade para escolher um tema para a nossa conversa. Eu gosto sempre dos temas evangélicos, eu só gosto sempre dos temas que estão no Espiritismo. Isso tudo que a gente está vivendo, das muitas preocupações que nós temos tido com a nossa organização física, com a nossa saúde física, eu escolhi, capítulo 17, o item 11, que é uma instrução espiritual que fala de cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito. Porque eu tenho ouvido muitas discussões, inclusive a respeito do fechamento das casas espíritas. Eu ouvi de um amigo espírita, por sinal um grande espírita, uma pessoa muito dedicada ao estudo e também dedicada à caridade, e essa pessoa conversando a respeito da casa onde ela se abriga, onde ela faz o estudo e os trabalhos mediúnicos dela, ele dizendo assim, mas a casa já está fechada há mais de 10 meses, isso é um absurdo, porque nós temos de ter fé que Deus e os espíritos não vão nos abandonar e é preciso o trabalho mediúnico, nós precisamos estar lá. A casa não pode permanecer fechada, nós precisamos ir. A casa precisa abrir, mesmo que seja para um grupo seleto. Eu, naturalmente, escutei, eu não gosto de entrar em e eu já sei que a priori não vai ter nenhum tipo de solução produtiva, solução que vá beneficiar todas as partes. Na verdade, só esse tipo de discussão só vai servir, só vai se prestar para as pessoas ficarem estremecidas e chateadas umas com as outras. Então eu escutei, mas eu fiquei pensando justamente nesse equilíbrio. Onde o equilíbrio entre o corpo e o espírito? E me lembrei desse capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, 17, tem 11, cuidar do corpo e do espírito. E essa instrução espiritual começa justamente com uma pergunta. Consistirá o sacrificar o corpo algum tipo de perfeição moral? Então, autoflagelação e macerar o corpo com uma série de disciplinas absurdas ou colocar o corpo, a saúde física em risco, de maneira revela perfeição moral, evolução? Na verdade, não. Kant diz que para resolver essa questão, nós precisamos apoiar nossas ideias em algum tipo de princípio elementar. E princípios elementares que, por exemplo, demonstram a necessidade de se manter um corpo saudável, ter o corpo longe das enfermidades.
sabemos, o corpo, a matéria, tem uma influência muito importante sobre o espírito. Mesmo que nós consideremos o espírito prisioneiro da matéria, quando está encarnado, mesmo que nós consideremos a verdadeira vida, importa que a gente reconheça o valor e a necessidade de estarmos encarnados e o valor e a necessidade do bom estado do espírito. E que deve haver um equilíbrio de ambos, o espírito e o corpo. É inevitável que em algum momento surja algum tipo de embate sobre o que deve ser priorizado, o corpo e o espírito. Até me reportando a uma outra questão, em um outro livro da codificação, lá no Livro dos Espíritos, se para a preservação da matéria, em uma situação extrema, seria aceitável o canibalismo? A pergunta ela não é tão direta assim, né? Eu a estou traduzindo para termos coloquiais bem claros. E os espíritos, eles respondem com clareza que nós sacrificar o ser moral em favor do ser material. E que não há nenhuma situação, por mais extrema, que justifique um comportamento. Retrogrademos ao estágio de animais ainda não evoluídos, espíritos ainda não individualizados. Então, existe um limite para se preservar o corpo. Existem não apenas um limite, eu diria, há vários limites, há várias situações onde o ser moral que nós somos deve ser priorizado, em detrimento do ser físico. Mas, de ordinário, o que nos compete não são decisões assim tão graves. E nós podemos e devemos, sim, procurar um equilíbrio em que nós queremos exclusivamente ao espírito, nem exclusivamente ao corpo. Um meio termo sem que haja violência de uma parte ou de outra. Evidentemente que questionamentos, há uma multidão de pessoas, os espíritos dizem, são mornas no amar e econômicas no gozar. Por espiritual, os gozos são claramente materiais, esses gozos a que nos referimos. Então, são mornas no amar, são mornas nas questões do espírito e são econômicas no que aproveitam os gozos materiais. Essa multidão de pessoas, elas não cogitam realmente se devem preservar a saúde ou não diante de uma questão que seja a libertação do espírito. Essas pessoas, elas estão fora da opção. Elas precisam evoluir, entender melhor as coisas
até ampliar o seu conhecimento, adquirindo aquilo que os espíritos vieram nos ensinar a respeito da vida, além da vida, a respeito das relações entre espírito e matéria, para que elas possam, efetivamente, começar a se importar com essa questão, com essa discussão entre o corpo e o espírito. O sacrifício do corpo tem algum valor para o engrandecimento do espírito ou não? O materialista também não tem esse tipo de preocupação, porque ele acha que tudo é matéria, você só tem que preservar o corpo. Qualquer decisão que você tome deve ser em favor da manutenção do teu corpo físico. Acabou. Então não há questão moral que possa se levantar. A preservação do corpo, ela vai ser a prioridade. Porém, nós, equilíbrio, onde encontramos o equilíbrio entre saudáveis, principalmente porque o corpo é um veículo para a expressão e aprimoramento do espírito, um veículo necessário para esse aprimoramento, devemos colocar um limite e nos entregarmos exclusivamente a questões moral, espiritual. Voltemos à situação dessa pandemia. Questão levantada pelo meu querido irmão a respeito do funcionamento da casa dele. Se nós temos uma situação claramente do físico, se nós não temos elementos para garantir a rigidez do nosso corpo físico, as práticas ou pela adoção de algumas práticas que nos afastam do convívio social, se não totalmente, pelo menos parcialmente, em grande parte, se nós sabemos que podemos, sim, ser agentes da proliferação desse vírus, quando nos expomos ao contato com outras pessoas, e nós podemos, inclusive, como veículos, vetores, transmissores para as outras pessoas, não é só receber das outras pessoas essa carga viral, mas é também transmitir para elas. Uma clara justificação para que nós mantenhamos o distanciamento social, mesmo no que diz respeito às sessões espíritas. Porque, em alguns momentos, a espiritualidade ela cuida para que os ambientes sejam higienizados e até esterilizados, posso dizer. Mas são situações bem típicas onde a espiritualidade ela dá indicações muito claras sobre a segurança da reunião. Se não for assim, nós, encarnados, decidindo apenas pelo nosso livre-arbítrio, nós devemos seguir aquilo que é a ação mais prudente, a decisão mais prudente em benefício de todos, e não só de nós. Ah, mas o corpo fica e o espírito parte. Sim, mas o espírito ele tem uma jornada a cumprir. E nós não podemos sacrificar o veículo físico e deixar que esse veículo físico se depere, porque se o veículo físico, antes do espírito ter cumprido aquela etapa de aprimoramento para a qual ele foi destinado, nós vamos ter uma perda enorme para o espírito também. Então não faz sentido nós sacrificarmos o corpo. O sacrifício do corpo ele não tem mérito algum se não for por um
objetivo nobre. Alguém que se colocou numa condição de perigo para salvar outra pessoa e acabou sucumbindo. Alguém que foi em auxílio de outro e acabou sucumbindo de sacrifício, que tem um grande componente moral, sacrifício, talvez seja a última prova, o último teste da jornada daquele espírito no mundo material, a última demonstração de que ele evoluiu e que ele entende. Dar o próximo e socorrer quem está em perigo é mais importante do que atender ou atentar para a própria segurança. Mas, de outra forma, se não houver esse forte ingrediente moral na decisão, nós temos de manter o nosso veículo físico. Nós temos que continuar e ele tenha condições de sustentar o nosso espírito durante a jornada mais longa possível, porque também nós não sabemos o quanto deve durar a nossa jornada por nesse plano terrestre. Muitas pessoas também dizem: não vou ficar tão preocupado assim com a saúde, porque na hora que tiver que ir, Deus te leva. Bom, como Kardec, qual é a tua hora de ir? Você sabe qual é a tua hora de ir? Não. Então, a tua obrigação é preservar o veículo físico o mais que você puder. Porque ninguém sabe a hora de ir. Ninguém sabe. Ou pouquíssimos já souberam. Então, se a gente não sabe essa hora de partir, para manter o nosso veículo físico em condições possíveis, pelo mais longo espaço, intervalo de tempo possível. Chegar o momento, nós vamos retornar à pátria espiritual. Mas, sobretudo, ao retornarmos à pátria espiritual, condições de dizer que trabalhamos e nos dedicamos a manter o veículo físico nas melhores condições possíveis para, pelo período mais longo, pelo período aprazado, melhor dizendo, plano encarnatório. Então, não existe verdadeiramente essa disputa entre o corpo, o veículo físico e o veículo espiritual. E não há que termos qualquer tipo de disputa, normalmente no meio espírita, a respeito da conveniência de retornarmos às atividades espíritas mais cedo do que a previdência, ou, de um modo geral, a prudência, melhor dizendo, não a previdência, mas a prudência nos recomenda. Volto a repetir. Algumas casas espíritas têm trabalhos de materialização, câmaras de cura, onde há uma forte manipulação fluídica. Eu já soube, sim, que algumas dessas casas, os mentores indicaram que deveria haver um retorno muito lento, muito gradual às atividades, até para beneficiar os médiuns doadores de fluidos, que têm necessidade de trabalhar. Caso contrário, acumulariam cargas enormes de fluidos. Nesses casos, a espiritualidade ela age como garantidora, recomendando, sim, uma série de cuidados, recomendando até um número reduzido de participantes, garantindo que a espiritualidade ela vai produzir toda a esterilização e higienização do ambiente. Claramente há uma orientação da espiritualidade, claramente existe um aval, uma chancela para o retorno, mesmo que de forma atividade. Se os espíritos eles não se manifestam,
se não há essa instrução expressa, a decisão repousa exclusivamente conosco, encarnados. E a decisão é preservar o corpo físico. Nossa. Pelo mais longo período de tempo, permanecer encarnado, hábil para o progresso do espírito que nele está inserido. Bom, há outras questões em torno dessa questão. Outras questões em torno dessa questão é uma redundância enorme. Há outras questões em torno desse capítulo da restrição do corpo, da restrição a ações impostas ao veículo físico. Há um capítulo de uma certa disciplina, que também implica em saúde. Outro dia, conversando aqui em casa, meu filho disse: podia ser toda gorda, né? Não, porque aí ninguém ficava preocupado se vai caber na roupa ou não vai, porque a roupa ia ser para todo mundo, para gordo. Muito bom. Eu realmente concordo que comer é muito bom. Mas, ao contrário do que a conversa do meu filho podia supor, as questões de dieta saudável, elas não estão vinculadas exclusivamente a uma estética, elas estão vinculadas a uma necessidade de manter a saúde do veículo físico. E a gente pode também perceber que essas preocupações elas vão gerar para a gente um aprendizado moral. Olha como é difícil você ser disciplinado em relação à sua dieta. A gente perde a mão. Perder aqueles quilos que ganhamos a mais. Nessa situação de social, nós estamos presos em nossas casas e não temos a oportunidade daquelas caminhadas, quando não seja a caminhada para pegar o ônibus, a caminhada para chegar no trabalho, a caminhada para chegar na padaria. Nós estamos saindo muito menos, estamos caminhando muito menos, estamos exercitando nosso veículo físico muito menos. Rotina de exercícios dentro de casa. É difícil fazer isso. É difícil porque é difícil criar essa disciplina. Criar disciplinas intelectual e espiritual. Não é um exercício físico, é um exercício espiritual. E na medida em que nós uma disciplina para a manutenção do nosso corpo físico, também está havendo um aprendizado espiritual, dando a nossa autodisciplina. Olha como ficamos satisfeitos com a dieta e somos bem-sucedidos. Nós dizemos para nós mesmos: puxa, como eu fui forte, como eu fui decidido, como eu me mantive dentro daquilo que eu me propus. Há tantas tentações, há tantos doces, sorvetes, pizza e por aí vai. Ora, espírito encarnado, sou capaz de resistir a esses apelos materiais? Por que não posso resistir a outros arrastamentos? A disciplina também para outras conquistas. Nos serve também para nós dizermos para nós próprios, disciplinadamente, agindo conforme um projeto pré-estabelecido, de acordo com a minha livre vontade, eu posso chegar aonde eu quiser, inclusive a virtude e a perfeição. Então, também para isso existe e se consuma nessa minha conclusão, se consuma aquilo que nós dissemos, o binômio espírito e matéria, um dependente do outro, um atuando sobre o outro. A matéria ela tem reflexos claros sobre o espírito.
Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, constrói uma metáfora muito boa. Imaginemos uma pessoa imersa, idosa. A pessoa ela tem enorme dificuldade em se mover naquela água. Essa água lodosa é o corpo físico. O livre movimento do espírito. O deixar a essa massa disforme que ele não consiga andar livremente, andar sem nenhum tipo de estorvo, sem nenhum tipo de atrapalhação. É a nossa matéria toldando o espírito. A necessidade da presente doença tem ainda um outro aspecto. Escutei isso também recentemente. Muitos espíritos têm se manifestado dizendo que essa epidemia é providencial para que a humanidade ajuste os seus rumos, uma vez que ela vinha se desviando gravemente. Porém, eu tenho visto, dizia a pessoa que fazia uma crítica a essa ideia, porém, eu tenho visto ultimamente muitas pessoas muito boas desencarnando, que vão fazer falta no mundo. E tenho visto outras pessoas de valor por aí, muito bem, muito obrigado. Então, onde é a justiça disso? Primeiro, entendendo que cada um tem o seu plano encarnatório, e se a criatura ela não se botou em nenhuma posição vulnerável e ela desencarna, ela terá desencarnado no momento apropriado, no momento adequado, no momento aprazado. Por outro lado, há pessoas que cometem erros de julgamento e acreditam que são filhos queridos de Deus, podem se colocar em situações de risco, alcançadas tipo de perigo. Isso é imprudência, uma demonstração de orgulho e de vaidade. Então vai desencarnar não por uma questão providencial, mas por uma falha moral, espiritual. Quem recebeu o diploma de Deus dizendo que está certificado contra todos os males? Quem pode saber o que pretende a mente divina de nós? Nós não podemos nos atribuir nenhum tipo de favor divino beneficiando a nossa estada no planeta. Até para que nós disciplinemos o nosso espírito, afastemos de nós todo tipo de sentimento ou de paixão orgulhosa, vaidosa, nós precisamos de um esforço para nos reconhecermos como partes integrantes do todo, partes integrantes da humanidade em iguais condições com todas as outras pessoas. E, por isso mesmo, agirmos em favor das outras pessoas e em favor de nós mesmos e da preservação das nossas vidas. Não há ninguém que deva se colocar em situação de risco, fuga, espírita e protegido por Deus, ou ainda porque diz que, olha, quando chegar a hora,
vai de qualquer maneira, vai com pandemia, vai sem pandemia, vai com Covid, vai sem Covid. De uma maneira geral, isso pode até representar uma verdade. Mas, olhando as atitudes individuais, isto não é a verdade. Nós devemos lutar o bom combate, nos mantermos no combate pelo mais longo período de tempo possível e temos de cuidar do nosso corpo. Mas as pessoas que estão indo na pandemia são pessoas que precisam ser retiradas do planeta. Também já ouvi isso. Ser retirado do planeta, eu não vou partir. Pergunta, quem sabe? Quem sabe você não está recebendo as últimas oportunidades para permanecer aqui e evoluir com o planeta. Eu sei disso? Não sei. Ninguém, nenhum espírito me comunicar isso, muito menos Deus me comunicou isso. Então, nós temos que continuar na lida, na luta. Não podemos acreditar que, de alguma maneira, nós somos muito bonzinhos, então não vamos partir porque somos muito bonzinhos. Não temos que estar nessa leva de pessoas que estão desencarnando porque estariam sendo retiradas do orbe para serem levadas para outros orbes menos evoluídos, considerando que o nosso mundo agora está em franca transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Gente, são muito graves. É um tipo de certeza que ninguém pode ter e ninguém pode dar. Então, nós não podemos nos valer de nenhum tipo de argumento religioso, normalmente argumento espírita, para justificar com determinadas atitudes, precauções necessárias para evitar o nosso corpo físico. Eu abro aqui um parêntese para a gente comentar coisas. Há também aqueles que, tendo chegado à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 17, tem 11, dizer, bom, temos de cuidar do nosso corpo. Mas agora passa a se preocupar com o corpo como os materialistas se preocupam, descuidando completamente das questões espirituais. Esse é um outro lado da moeda, um exagero que também não nos faz avançar. Por certo que cuida do corpo, mas descuida dos assuntos do espírito. Eu não posso me dedicar à leitura de um livro que vai me auxiliar das questões maiores da espiritualidade, do infinito, do eterno, porque porque eu preciso malhar 4 horas por dia. Há um tempo para tudo. E há de se abrir na nossa agenda tão atravancada um espaço diário, sim, para reflexão e leitura, para que nós aprimoremos o nosso espírito. Voltemos à afirmação anterior. Equilíbrio entre o corpo físico e o espírito. Equilíbrio entre a satisfação dos gozos mundanos, sentimento, a evolução do sentimento, o amor pleno. Existe um equilíbrio nisso. Como é que eu acho equilíbrio? É a última pergunta. Equilíbrio. A pergunta é simples, é fácil, é direta. Então, ela é dificílima de ser resolvida. Cada um depende do quanto cada um é disciplinado. Depende do quanto cada um precisa dedicar mais atenção ao seu veículo físico
imaginando, por exemplo, portadores de doenças crônicas, dedicar uma atenção maior. Uma pessoa diabética, insulino dependente, ela tem uma rotina diária bem definida, precisa carregar o seu estojinho com a agulha hipodérmica, com as ampolas, precisa sair dos ambientes onde se encontra para poder ter a insulina necessária, precisa enfrentar, inclusive, em algumas condições, estigmatizar aquele comportamento, não sei porquê, mas vai estigmatizar, precisa desse tipo de esforço. Fazer esse esforço todo. Também precisam de disciplina para dedicar uma parcela do seu dia aos assuntos do espírito, do eterno, do infinito. O equilíbrio ele não é fácil. Não existe fórmula de bolo, não existe receita de bolo. Todos encontrar, cada um dentro de si mesmo, qual é a melhor forma de nos conduzirmos e satisfazermos condições físicas, as nossas condições de saúde e satisfazermos as nossas condições espirituais, as nossas condições de saúde moral. Então, irmãos, nesse delicado jogo de equilíbrios, precisamos de afeto, precisamos de satisfação espiritual e precisamos encontrar qual é a verdadeira necessidade a ser satisfeita no nosso corpo físico. Para alguns será apenas a alimentação saudável, para outros será a alimentação saudável e medicamentos. E, para uma grande maioria de nós, será a alimentação saudável, exercício físico, bem, medicamentos. E cada um encontra equilíbrio sem orgulho, sem vaidade, sem excessos. Amai a vossa alma do vosso corpo, que é instrumento da alma. Essa é a mensagem principal. O Espírito Protetor nos envia, capítulo 17, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, pondo um termo nessa parte da nossa conversa, esperando que esses assuntos que eu trouxe, eles possam, de alguma maneira, ter algum valor para os irmãos. E, naturalmente, nas suas preocupações diárias, com a manutenção do vosso corpo e do vosso espírito, vos recordeis dessa mensagem do amigo espiritual, Jorge, a respeito desse equilíbrio delicado entre satisfazer o corpo físico e atender os ditames da alma. Nesse período de pandemia, de isolamento social, distanciamento social, eu também quero chamar a atenção de todos os irmãos para todas aquelas doenças que se manifestam com mais intensidade, a criatura se vê isolada do seu meio social.
as crises de depressão, de ansiedade, as síndromes de pânico, todas essas doenças que têm origem na psique, origem no próprio espírito, elas acabam aflorando e apresentando, por vezes, uma intensidade muito maior na situação em que nós estamos vivendo. Um capítulo onde é preciso que estamos em torno dessas pessoas que têm essas, chamemos assim, que nós as auxiliemos a identificarem em si mesmas esses desequilíbrios e como é imperioso, mandatório, que elas, as pessoas que apresentam esses desequilíbrios, ou exercícios de meditação, mentalização, ou recorram aos medicamentos próprios de mitigação desses problemas. No período em que nós estamos atravessando, são muito graves as manifestações dessa ordem a que eu me referi. Todos nós devemos estar atentos, porque isto também está no capítulo da saúde física e da saúde espiritual. Essas doenças, uma das demonstrações mais claras de que o espírito age sobre a matéria, mas também a matéria age sobre o espírito. E é preciso ficarmos atentos às duas extremidades dessa equação. O equilíbrio há de se estabelecer entre as duas extremidades, os dois pontos, balança, onde nós nos equilibramos. Meus irmãos, com isso, eu deixo minhas últimas palavras a respeito e espero que todos estejam se protegendo e pacientemente possam aguardar o momento do nosso retorno às condições de convívio na casa espírita que nos acolhe, de ensino e de trabalho onde nós conduzimos as nossas existências, as nossas... E que todos nós, em todos esses momentos pelos quais atravessamos, não percamos de vista que tudo deixa uma lição para nós. Tudo existe com um fim determinado. Nada é por acaso. E nós devemos ser partes do coletivo para que todos alcancemos o equilíbrio. Meus irmãos, muito obrigado por terem dividido essa noite comigo. É muito agradável estar aqui com vocês. Realmente é muito agradável mesmo que virtualmente, mesmo que só aqui pela telinha, à distância, cada um no seu quadradinho, na sua caixinha. Mas mesmo assim, contato espiritual. Porque, como diz a música, o pensamento vai longe, e o pensamento é o espírito. Portanto, nós nos alcançamos mutuamente e, em pensamento,
nos sentamos à grande mesa do Senhor, a lauta refeição espiritual dos espirituais. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais por essa noite de hoje. Muito obrigado. Alexandre, muito obrigado.